Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Me chamo Gabriel Mendes e o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Nesse quadro, que é sobre reflexões, eu trago alguns pontos que eu venho pensando ao longo da semana, que eu acho interessante. Não é nada aprofundado, é algo apenas que eu venho pensando ao longo da semana e eu queria discutir com vocês. Mas, antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o último vídeo. Eu me sinto muito gratificado e vamos continuar com esse apoio para a gente chegar em cada vez mais pessoas. Hoje, antes de eu falar dos pontos, eu queria mencionar que caso você ache interessante algum dos tópicos que eu vou mencionar, fale nos comentários que eu posso trazer um vídeo específico para aquele tópico. Por exemplo, eu já estou produzindo 2 vídeos. Um vai ser sobre a comparação da cultura alemã e da brasileira, que eu estou morando aqui na Alemanha, então o que eu estou notando, o quão diferente é, né, você ser brasileiro, você ser alemão. É muito diferente você ouvir o estereótipo e você de fato morar no lugar, né? É muito diferente. E eu tenho muitas informações interessantes para trazer sobre isso. E o outro vídeo que eu vou trazer é sobre os 10 melhores artigos de Harvard sobre cultura organizacional, ou seja, cultura dentro de empresas. Eu vou trazer esse vídeo aí para vocês que vai ser muito interessante também. Mas vamos lá, vamos refletir um pouco. O primeiro ponto que eu quero trazer é sobre o ChatGPT, ou ChatGPT. É uma plataforma que viralizou muito no início do ano. É uma plataforma, uma inteligência artificial, que foi criada por uma empresa chamada OpenAI, que curiosamente o Elon Musk é um dos cofundadores, ele não está mais na empresa, mas ele cofundou. E ela foi lançada dia 30 de novembro de 2022, ou seja, tem alguns meses aí rodando. E ela viralizou internacionalmente, várias pessoas falando sobre. Se você não sabe o que é, eu vou explicar. O ChatGPT é uma plataforma que funciona como se fosse um chat. Você pode enviar perguntas e essa plataforma vai te responder com base em várias técnicas de processamento e machine learning. Então eles treinaram essa plataforma com vários dados e ela consegue responder de forma bem humanizada, né? São informações que são bem precisas dentro do possível e ela é muito criativa, né? Porque ela foi treinada em cima de uma base de dados gigantesca. Em apenas 2 meses, ou seja, em janeiro, segundo o banco suíço UBS, a plataforma atingiu cerca de 100 milhões de usuários. Para vocês terem noção, o TikTok levou cerca de 9 meses para atingir esse tanto. E olha que o TikTok é uma rede social que abrange um público gigantesco, desde criancinhas, né, até pessoas mais idosas. Agora, o ChatGPT depende em qual ramo você trabalha e sobre o que você está em contato para você saber um pouco da plataforma, né? Então, pessoas que estão no âmbito de programação, no mundo de business, acabam sabendo. Então, para você ver o tanto que é expressivo esse número. Se você quiser um vídeo mais detalhado, eu posso trazer sobre. Deixe no comentário. Agora, o que eu queria refletir sobre isso? Primeiro, é sobre as limitações da plataforma. E segundo, é sobre as comparações que as pessoas vêm fazendo entre o Google e o OpenAI. Então, o primeiro, né, o ChatGPT, ele é uma plataforma focada no end user. Então, você comunica com a plataforma e ele responde as suas perguntas individualmente. Obviamente, todo mundo pode usar a plataforma dentro do servidor, então tem várias pessoas utilizando ao mesmo tempo, mas ele tem um foco mais direto. Então, você faz uma pergunta e ele te dá uma resposta. No entanto, como ele é uma inteligência artificial, ele foi treinado em uma base de dados. E essa base de dados é até 2021. Então, por exemplo, se você perguntar para ele quem que ganhou a Copa do Mundo de 2022, ele vai responder que não sabe, porque ele só foi treinado até 2021. Então tem essa limitação. O Google já é diferente. O Google ele tem os sites indexados, então quando você faz uma pergunta, ele te mostra todos os sites que podem responder a sua pergunta de forma mais eficiente. Mas você ainda tem que pesquisar e abrir cada site e ver o que você realmente acha interessante. No entanto, como o ChatGPT ele tem que te dar a resposta, ele tem que formular, ele cai em um problema que muitas AIs possuem, que é a alucinação. O que é isso, alucinação? Alucinação é quando a AI ela não consegue desenvolver a resposta, ela não acha dentro da base de dados, ela ainda assim formula com base no algoritmo. E muitas das vezes essas respostas vêm com uma total baboseira, totalmente errada. E ela responde como se estivesse realmente respondendo correto, né? Uma confiança gigantesca.
E as pessoas que às vezes não sabem ou não confirmam as informações podem estar propagando informações que não são verídicas. E isso acontece com toda a AI, e para esse problema se resolver vai demorar anos, até que a base de dados seja bem refinada. Então você já tem essa diferença. Eu confesso que pessoalmente eu não sei se um vai substituir o outro. Eu acho que os dois têm propósitos diferentes, né? O Google te dá essa liberdade de você escolher onde você está entrando, quais informações você está pegando. O ChatGPT ele já te dá uma, então entra muito viés, da onde as informações que a plataforma está pegando, viés político. Se você perguntar sobre política, ele vai te dar uma resposta. Então, algum pensamento político por trás ele está utilizando como base, né? Então, você tem várias dessas questões que são vantagens e desvantagens em comparação. Vamos ver o que o futuro espera para a gente. O segundo tópico que eu quero falar é sobre saúde metabólica. Eu criei o hábito de semanalmente ouvir alguns podcasts de um canal chamado O Diário de um CEO, The Diary of a CEO, que é feito por um empreendedor britânico chamado Steve Ballmer. Ele tem uma grande empresa e ele faz esses podcasts com referências do mercado em vários âmbitos: business, empreendedorismo, marketing, saúde, várias coisas. E na semana passada ele fez com o Philip Ovadia, que hoje é reconhecido como um dos cirurgiões cardiovasculares mais renomados do planeta. E ele escreveu um livro com algumas indagações que ele vem percebendo nos últimos 20 anos, que é, nos últimos 20 anos, doenças cardiovasculares aumentaram absurdamente. E ele começou a se perguntar, por quê? Felizmente ou infelizmente, acaba que a causa é algo que está muito no nosso senso comum, que é a nossa alimentação. E os dois principais pontos que ele percebeu é açúcar. Então, o açúcar ele é uma substância altamente viciante e, curiosamente, ele está em todos os nossos produtos. Não estou dizendo que as empresas elas querem as pessoas doentes, mas você ter uma substância altamente viciante em vários dos produtos, você garante sim que as pessoas venham a consumir mais, logo aumento de receita. A gente pode dizer isso. E o outro ponto são produtos processados. O produto processado geralmente é voltado para a longevidade. Então, por exemplo, o leite, quando você extrai, depois de algumas horas ele vai ficar podre, ele vai apodrecer. Agora, o leite de caixinha que a gente consome passa por todo um período de industrialização, ele fica em estoque até chegar na sua casa. Passam semanas ou até meses até você tomar aquele produto. Então você está consumindo todos aqueles conservantes, isso não é interessante. E esses dois fatores estão prejudicando a nossa saúde metabólica. Peraí, mas o que é saúde metabólica? É quando o nosso metabolismo está funcionando da forma correta. Então são alguns fatores básicos. Pressão arterial está ok, colesterol está ok, açúcar no sangue está ok. Então quando esses fatores estão regulares, a gente tem o metabolismo funcionando ok. E isso nos previne de muitos problemas no futuro. Tanto cardiovascular, intestinal, várias questões. E então ele traz essa noção de que a dieta é muito importante, é muito mais importante do que a gente pensa, sabe? E é um efeito que você só vai lidar com as consequências mais para o futuro, sabe? Não é algo que agora, por exemplo, eu tenho 21 anos, não é algo que agora eu vou comer mal durante os 5 anos e talvez eu não venha a sentir. Mas talvez daqui 15, 20 eu venha. E aí eu tenho que lidar com as consequências das minhas decisões. E aí uma frase que ele utiliza que eu achei muito interessante é: tente comer aquilo que nasce no solo ou barra e aquilo que come aquilo que nasce no solo. Proteínas animais ou vegetais, sementes, grãos, frutas. E eu já venho adaptando isso para minha rotina. Aqui na Alemanha eu estou cozinhando, fazendo minha comida. E você consegue ver algumas diferenças. No que tange a motivação, atenção, disposição. Não me sinto pesado na alimentação. Estou gostando bastante. Se você estiver tendo alguns probleminhas aí, tente adaptar um pouco a sua dieta. Algo que eu gostaria de falar, que o doutor ele mencionou no vídeo, é algo que é bastante discutido na mídia, é sobre dietas vegetarianas e veganas. Em dado momento do vídeo, o Steven perguntou para ele qual é a sua posição nesse tipo de dieta. E ele falou algo que eu nunca tinha pensado e eu achei super interessante. Se você pegar um americano médio, e eu digo médio porque a gente tem mais dados, a gente sabe que uma alimentação de um americano médio é bem rica em açúcares e
conservantes, processados, né? Produtos processados. E você fazer essa pessoa consumir uma dieta 100% vegetariana ou vegana, ela vai sentir uma melhora absurda na qualidade de vida dela. Porque essa alimentação, ela tem muitos ingredientes que vêm do solo, ingredientes naturais. Então, se você comparar com essa dieta, ela vai se sobressair, né? Agora, ele falou outra questão. Nós, como animais, nós evoluímos ao longo de milhões de anos com base em uma dieta onívora. Então, você tem vários nutrientes vindo da proteína animal e você também tem esse lado mais vegetal, de legumes e frutas. A gente tem ambos, a gente evoluiu dessa forma. Não somos animais ruminantes que foram adaptados para consumir apenas vegetais, como bovinos, por exemplo. Então a gente extrai muito bem, a gente extrai nutrientes de proteínas animais. E o contrário, a gente não tem uma adaptação tão boa quanto um bovino para extrair todos os nutrientes necessários de apenas legumes e grãos. Então, por isso que você vê muitas pessoas que utilizam essa dieta vegana e vegetariana acabam suplementando bastante, né? Principalmente complexo B, que vem muito da proteína, né? De proteínas animais. Então, ele falou algo que é muito interessante, que é isso, né? Talvez no longo prazo, eu não diria nem que é melhor, né? Eu vou ser bem honesto. Não diria que a conclusão é que uma é melhor que a outra, mas talvez uma mais onívora, ela está mais balanceada com o nosso organismo, né? Com o que a gente evoluiu para ser. Então você não vai precisar tanto de suplementações, você consegue manter uma alimentação balanceada. Talvez uma alimentação vegana e vegetariana, ela vai te dar muito mais trabalho. Não sei se é conveniente, né? Mas as duas, ou as três, né? Vegetariana, vegana e parcial com bastante proteína animal, são bem melhores do que açúcares e produtos processados. O terceiro ponto que eu queria trazer é sobre networking, sobre conexões. Ao longo da faculdade, eu fui bastante informado e instruído sobre como construir contatos, sobre como se conectar com as pessoas que realmente interessam. E ao longo dos meus 3 anos de curso, eu venho tentando fazer isso bastante. E ano passado eu fui presidente da Liga de Empreendedorismo, da FGV, que é uma das maiores do Brasil. Foi uma experiência incrível, eu aprendi bastante, pretendo até trazer uns vídeos no futuro mencionando sobre o que eu aprendi. E eu consegui criar um network bem interessante. E na semana passada eu recebi um contato de uma pessoa de uma liga de empreendedorismo da Suíça, né? Que eles estão abrindo uma parte aqui na Alemanha. E ele gostaria que eu desse... ele gostaria de me conhecer primeiro, né? Eu acabei conhecendo, eu conversei com ele, a gente fez uma reunião, trocou uma ideia, obviamente. E aí acaba que agora eu vou dar um treinamento, estou organizando para dar um treinamento para eles sobre cultura organizacional, que é sobre o livro que eu vou trazer, para eles daqui 2 semanas. E você pensa, como que eu, brasileiro, né, cheguei ao ponto de dar um treinamento para uma pessoa na Alemanha, e foi de forma passiva, né, eu não busquei esse contato. E eu comecei a pensar, nossa, realmente, o networking é muito importante, você fazer contatos com pessoas que realmente importam. E eu confesso que quando eu entrei na faculdade, eu tinha um pé atrás nisso. Eu pensava, eu vou estar usufruindo das pessoas. Eu vou estar conectando com as pessoas por puro interesse. Mas não é bem assim, sabe? Eu penso muito mais como um círculo de pessoas tentando se ajudar, né? Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu consigo fazer isso, eu sou assim, eu tenho esse certo tipo de habilidades. Quando você precisar de mim, pode me chamar. E a pessoa também, ela fica suscetível a isso. Caso você precise dela, você também está disponível a chamar. Então você cria uma rede de contatos que é bem útil, assim, é bem conveniente, né? E ao longo do tempo eu fui aprendendo isso. Confesso que está trazendo bastante resultado e hoje é muito interessante você conhecer pessoas que estão muito alinhadas com você. Por hoje é só, acho que foram essas 3 reflexões. Eu gostaria de agradecer novamente a todos que estão vendo, que viram o último vídeo, viram esse até o final. E caso você tenha a sua reflexão, coloque nos comentários. Vamos tentar criar essa comunidade de pessoas tentando se desenvolver para chegar na melhor versão de si mesmas. Muito obrigado e até a próxima.